A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, quinta-feira, 6 de junho de 2024, quero compartilhar uma palavra do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2, que diz assim: Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Glória a Deus por essa palavra. É interessante que o Senhor, ele não promete para os seus seguidores livramento de perigo, livramento de circunstâncias e situações ruins. Mas ele promete que mesmo nas situações de perigo, mesmo quando estamos sentindo que estamos nos afundando, que vamos nos destruir, Ele estará conosco e nós não seremos destruídos. Deus, Ele é maravilhoso. Ele, como qualquer pai e mãe, Ele almeja o melhor para os seus filhos. E para nós começarmos a aprender, a evoluir, a saber sermos pessoas melhores, que conseguimos lidar com as diferentes situações, nós precisamos aprender a passar por essas situações. Nós precisamos ter a experiência. A vida em qualquer área da nossa vida, seja emocional, seja nos relacionamentos, na família, dentro das instituições, nós precisamos passar por experiência para nós termos habilidade e competência para agirmos de forma correta. Assim somos nós na nossa evolução, dos nossos anos. Eu como mãe, eu como pediatra, eu tenho o hábito de falar para os meus pacientes, para as outras mães, que os filhos precisam aprender a lidar com frustração. Hoje, quando olhamos os adolescentes e os jovens, nós vemos que essa vida fácil que estamos proporcionando para os nossos filhos estão trazendo prejuízo enorme para eles, onde eles não sabem lidar com frustração, eles não sabem lidar com o não, com uma situação adversa. Eu, para ser médica, eu não nasci médica, eu precisei passar por todas as fases de aprendizado de ensinos, precisei passar no vestibular e começar do zero a aprender como seria ser médica. Assim somos nós. Nós, para estarmos preparados para entrar na vida eterna, na vida de salvação, nós precisamos aprender, evoluir, ter domínio próprio, ter todas as habilidades para nós podermos enfrentar a glória eterna ao lado do Senhor. Pois lá nós conviveremos, nós continuaremos sendo guiados com o ser soberano, o ser supremo, a inteligência suprema, a sabedoria suprema. Como seria nós sem habilidade nenhuma a ter que conviver com a perfeição? Deus, em todos os momentos, Ele diz: você pode sim estar passando por momentos difíceis, você pode sim estar achando que você será apagado, que você será afogado, que você será destruído. Mas saiba que em todas essas situações eu estarei com você. O cristão jamais é destruído. Nos olhos do mundo pode até pensar: nossa, mas essa pessoa se diz tão crente em Deus, diz que Deus é tão bom, mas a vida dela é tão difícil, a vida dela é tão ruim. Mas saiba que nessa vida difícil, nessa vida ruim, Deus está conosco. Deus está conosco nos orientando, e toda essa tribulação, toda essa dificuldade que sentimos gerará um peso de glória para a nossa vida. E isso é promessa do Senhor, isso é promessa de Jesus Cristo. A meditação de hoje está: o mundo pode piorar, mas você viverá o novo de Deus independentemente do caos. Muitas pessoas pensam, quando está vivendo um momento de dificuldade, um momento ruim, ela pode até pensar: é impossível Deus estar presente. Será que Deus quer que eu viva esse momento difícil, talvez esse momento de humilhação? Saiba
que Deus, muitas vezes, Ele está presente sim no seu momento de humilhação. E Ele está permitindo que você passe por isso. Ele está sim presente no deserto. E Ele está permitindo que você passe por isso. E tenha certeza que é melhor estarmos no deserto, na dificuldade, na humilhação, estando ao lado de Deus, sendo guiado por Deus, do que estar talvez numa situação confortável, mas sem a presença do Senhor. Muitas coisas não temos a capacidade de compreender, mas nós temos que ter fé e crer que tudo isso cooperará para o nosso bem. É maravilhoso saber, é muito confortante, mesmo quando eu estou em momentos difíceis, eu entender que Deus está me vendo, que Deus Ele está no controle da situação, que Deus Ele está ao meu lado. E Ele sabe, eu não sei o porquê, mas Ele sabe o porquê de eu estar passando essas dificuldades. É muito confortante isso para o cristão. É muito bom saber que nós temos o Deus Emanuel, que nós temos o Jesus conosco em todos os momentos. E mesmo que não sentimos, mesmo que não vemos, essa é uma certeza. É como se fosse o ar. Eu sei que ele existe, pois eu estou sobrevivendo, eu estou respirando, eu não estou asfixiada, mas eu não vejo ele. Assim é Deus. Eu sei que Deus está comigo. Pois se eu estou seguindo, se eu estou evoluindo emocionalmente, se eu estou crendo nas suas palavras, é porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e me convence de todas essas maravilhas. Olhe fixamente para Jesus. Não fica dando brecha para a sua carne, para o seu sentir, para o que você sente, para o que você acha. Apenas creia. Leia a palavra, medite nas grandes homens e mulheres da Bíblia, das experiências que eles tiveram. Quantos homens e mulheres de Deus esteve no deserto, esteve passando por dificuldade e Deus estava presente ao lado de todos eles. E isso não é só com eles, isso são para todos os filhos, para todos os escolhidos. E nós somos escolhidos do Senhor. A leitura bíblica de hoje está em João 21 e eu gostaria de compartilhar uma passagem maravilhosa que encontra-se nesse capítulo. João 21 é o último capítulo do Evangelho de João. Na verdade, nós tivemos a oportunidade de meditar em todos os capítulos de João, de Mateus, de Marcos e de Lucas. Hoje nós estamos no João 21, o quarto evangelho, o último capítulo do Evangelho da bibliografia de Jesus, da biografia de Jesus. E eu quero meditar nessa passagem. Jesus, ele já tinha sido crucificado, ele já tinha sido ressuscitado. E nesse capítulo seria o último momento após a sua ressurreição, antes dele subir aos céus. E nos dará uma meditação tremenda, que diz assim: depois disso, eu vou ler João 21 a partir do primeiro versículo. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filho, você tem algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles o lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes que havia na rede. Disse-lhe Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu.
Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Mas sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus lhe disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. E assim termina o versículo 17. É grandioso essa passagem. É interessante que após a sua ressurreição, Jesus encontra seus apóstolos na praia da mesma forma do primeiro dia que conheceu Pedro. Pedro, pescador, estava pescando. Jesus foi até lá e disse: a partir de hoje você não pescará mais peixes, mas você será pescador de homens. Pedro passou todo o ministério ao lado de Jesus, viu todas as glórias, as bênçãos e os milagres que Jesus praticava, viu Jesus ser crucificado, não resistiu àquele momento, negou Jesus 3 vezes, mas Jesus, ele cumpriu tudo o que ele tinha falado. Ele ressuscitou no terceiro dia e ele ficou um tempo convivendo, ressurreto com esses discípulos. Pedro, na verdade, ficou tão desanimado, não aguentou o rojão, negou Jesus 3 vezes, arrependido, pensando que não mais servia para o reino do Senhor. Ele quis voltar a pescar, voltar para aquela praia para fazer aquelas mesmas coisas que ele fazia, não lembrando da promessa do Senhor Jesus, que disse para ele: a partir de hoje você não pesca mais peixe, você é pescador de homens. Jesus, ele deu essa promessa. E Jesus, quando ele dá uma promessa na nossa vida, ele não volta atrás. Uma promessa de Jesus, mesmo quando a gente começa a ter uma circunstância ruim, nós temos que saber que Deus, ele não atua nas circunstâncias, ele não depende da situação, ele é simplesmente Deus da nossa vida. E quando ele te dá uma promessa, ele não volta atrás. Mas Pedro, por conta de toda aquela circunstância, de ter negado Jesus, de ver Jesus sendo crucificado, ele achou que as promessas de Jesus tinham caído por terra na vida dele. Mas naquele momento, quando Jesus viu Pedro novamente naquele barco, Jesus, ele foi resgatar novamente Pedro. Pois Jesus, ele é aquele que perdoa. Jesus é aquele que não resiste um coração arrependido, um coração quebrantado. Mesmo quando deslizamos, mesmo quando falhamos, Jesus, ele está conosco e ele sempre vai nos resgatar. E assim foi como Pedro. Jesus, diante da sua promessa, ele disse: Pedro, minha promessa não morreu. Pedro, você me negou, você não atuou como você tinha que atuar. Você é um pecador, você é um ser humano que muitas vezes se deixa levar pelo medo, pela carne, mas eu te perdoo, pois eu conheço o seu coração. E a minha promessa, Pedro, não caiu por terra, porque eu não sou homem que minto, eu não sou homem que me arrependo, mas eu sou Deus na sua vida. E Pedro, naquele momento, foi resgatado por Jesus. E Jesus reafirmou sua aliança e deu para Pedro a responsabilidade de continuar o reino de Deus após a sua subida aos céus. E Jesus garantiu a eles: fica em Jerusalém, pois tudo que eu falei vai se cumprir. E esses primeiros homens, esses apóstolos, eles viram tudo se cumprir no que Jesus disse. Eles viram o poder de Deus permanecer aqui na terra, mesmo após a subida de Jesus.
E eu estou aqui para dizer que as promessas de Jesus na minha vida e na sua vida não acabou. Mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente estando numa circunstância ruim, numa situação ruim, saiba que tudo que você já ouviu na casa do Senhor está de pé. E que Ele não precisa de nenhuma circunstância para poder fazer o melhor para a sua vida. Apenas creia. Creia que a promessa de Jesus está com você. E Jesus, Ele cumprirá tudo na nossa vida, pois nós somos o templo do Espírito, o Espírito Santo é morada. Não desista, não pare de olhar para Jesus, não pare de olhar para as Escrituras, pois Jesus, Ele é conosco. E nós vamos ver grandes coisas, assim como Pedro e todos aqueles apóstolos viram. Pois Deus, Ele é conosco e nós somos escolhidos para continuar levando para frente o estandarte do Evangelho, o estandarte do reino de Deus, até a volta de Jesus. Amo vocês em Cristo Jesus, que essa meditação possa encorajar a sua vida, possa você fazer ser mais temente ao Senhor e ter mais fé. Até amanhã. Deus abençoe.